A ideia aqui hoje é mostrar para vocês, eu não vou, nem seria muita pretensão da minha parte, mostrar as regras de todas as modalidades de uma Olimpíada de Inverno, né? Precisaria de um dia inteiro, uma live só não dá. Mas o que eu quero mostrar para vocês é que tem muita semelhança de você trabalhar nos Jogos Olímpicos de Verão para os Jogos Olímpicos de Inverno. Então, eu queria começar por isso, né? Como narrar esportes de inverno. A gente vai pegar daqui a pouco a lista dos esportes que tem nos Jogos Olímpicos de Inverno. E quase todos eles têm paralelo nos Jogos Olímpicos de Verão. Tem esportes parecidos na forma de você conduzir. Um abração pro Luiz Fernando Lima, sempre deixando aquele oi pra gente. Obrigado pela sua participação, viu, Luizão? Obrigado. Chegou na live, deixa o like, aproveita para compartilhar. Já avisei a galera da Liga dos Narradores que eu tô aqui. Daqui a pouquinho a galera chega. Então, antes de mais nada, de onde eu tirei as coisas que eu vou falar aqui? Acho que isso é o principal e muita gente não sabe disso. E aí eu vou começar contando história, que é o jeito que eu gosto. Eu já aproveito para esperar a galera chegar para nossa live que ainda está começando, né? Antes de você ver o vídeo, eu tenho um pedido aqui para você. Você está vendo o link aqui na descrição do vídeo? É da live completa. Então, se você gostou desse trecho, aproveita para deixar o seu like, para compartilhar o link desse conteúdo e também assistir a live completa. Poxa vida, é só clicar no link aqui, aproveita para curtir lá também. Inscreva-se no canal, porque além da live do Caçapa tem muito mais coisa, tá bom? Agora sim o vídeo. Vai! Eu fui apresentado aos esportes de inverno em 2010, quando o Terra, junto com a TV Record, adquiriu os direitos de transmitir os Jogos Olímpicos de Vancouver, no Canadá. Era um projeto grande, a gente vinha já de transmitir os Jogos Olímpicos de Pequim, e na época era um grande pacote, né, que você fazia ali com o COI, com a ODEPA, que cuida do PAN aqui, Jogos Pan-Americanos, não sei se ainda cuida, deve ser ela ainda. Mas quando você adquiria a Olimpíada, você adquiria um ciclo, e no caso ali foram 2 Olimpíadas, né, 2008 e 2012, então o que acontecia ali de evento olímpico, dentro daquele período a gente transmitia. Então a gente fez os Jogos Olímpicos de Pequim, a gente fez os Jogos Olímpicos de Inverno de Vancouver 2010, os Jogos Pan-Americanos de 2011 e os Jogos de Verão, né, a Olimpíada de 2012, e a gente já tinha feito os Jogos Pan-Americanos do Rio de Janeiro em 2007, mas não para o Brasil, né? O Terra fez para os países de língua espanhola, né? Porque o Terra na época era enorme no continente, cada país tinha o seu portal, né? O Peru, o Chile, Colômbia, tal. Então existia, né, o PAN do Brasil, do Rio de Janeiro, a gente transmitiu ao vivo para fora e colocava highlights aqui na nossa página na época no Terra Brasil. Então, só para contextualizar, ali eu fui apresentado a esse evento. Não só eu, estávamos eu, acho que o Hamilton Rodrigues ainda estava, Hugo Botelho, tinha mais gente. Lembro que eles mandaram o repórter Tarian Chaud para lá fazer a cobertura. Enfim, e a gente não tinha assim muitos comentaristas, porque o esporte na época, eu nem lembro, eu até falei isso num vídeo essa semana. Eu acho que Vancouver foi a primeira com transmissão ao vivo pela internet no Brasil. Já houve um registro anterior, que eu não sei se era ao vivo, os Jogos de 2006. Mas 2010, eu me lembro que foi a primeira vez que causou mesmo um impacto nas pessoas, né? Até também pela Record, né? Não só pela gente, mas Record, TV aberta, né? Tem algumas modalidades muito bonitas de você assistir nos Jogos de Inverno, a patinação artística, né, que é um show, né, você considera esporte por outros aspectos, mas é um show, é um grande espetáculo. Então, começou a chamar a atenção o curling, que era um esporte que ninguém conhecia, e a gente começou, nós e a Record começamos a mostrar. Então ali eu fui apresentado a esse universo que eu não tinha a menor ideia de como era. Sabia que existia, mas não tinha ideia, não sabia que tinha brasileiro competindo, não sabia que tinha uma Confederação Brasileira de Desportos na Neve, a CBDN, que existe até hoje.
Então ali a gente fez o nosso mergulho, né? E claro que a gente, sem vivência dos esportes de inverno, óbvio, que a gente não acompanhava as temporadas de Copa do Mundo, os circuitos internacionais, do esqui, do snowboard, do curling, do skeleton, do bobsled, a gente não acompanhava, não tinha a menor ideia. Então, a gente se apoia nos comentaristas e aí daqui para frente a gente começa a efetivamente falar do assunto, a gente começa a pensar nas formas de narrar e não em exatamente mergulhar dentro da modalidade, que é uma coisa que pontualmente, se isso cair para você, você vai ter que fazer. Não tem jeito, né? Você não faz Jogos Olímpicos sem pesquisa, não faz. Nos Jogos de Inverno, o ideal é você ir fazendo essa pesquisa ao longo do tempo. Porque tá na nossa cara aqui, a gente acompanha. Hoje em dia ainda mais, né? Porque hoje tá tudo disponível. Você vê a Diamond League de atletismo, você vê os campeonatos internacionais de voleibol, de basquete, de natação, né? De judô, as principais modalidades a gente acompanha, mesmo à distância. A gente vê. Um brasileiro chegou na final, a Rafaela Silva chegou numa final de judô, boxe a gente conhece, né? As modalidades nobres de uma Olimpíada a gente conhece, né? Uma coisa ou outra mais específica a gente vai lá mergulhar e tal, mas a gente sabe do que a gente está falando, né? O que, na verdade, dificulta pra gente nos Jogos de Inverno é, primeiro, o idioma, porque não existe nada em português. E, poxa, tá muito longe da nossa... né? Como é que a gente vai... Você não assiste aqui no Brasil, na televisão, fechada, os campeonatos de bobsled, de luge. Não tem, entendeu? Então, como é que a gente se apoia? A gente se apoia colocando na cabeça as diferentes maneiras de se narrar. E aí vale para qualquer coisa. Tem esportes que você narra. O que eu chamo de narrar? Você acompanhar momento a momento as ações que estão acontecendo ali. Já eu vou dar o exemplo para vocês quando a gente chegar na listinha. Eu tô dando um tempo aqui contando história para chegar mais gente, porque eu acho que essa aula é bem importante. Não é, mesmo que você nunca tenha ideia de narrar esporte de inverno na vida, vai servir para outras coisas. Então já compartilha o link aí com a galera e vamos. Narrar, então, quando eu falo narrar é isso. Então você narra natação. Natação você tá olhando quem tá na frente, quem tá na raia 1, quem tá na raia 4. No atletismo você fala, poxa, o cara passou na frente. Você narra o que está acontecendo naquele momento. As ações dos atletas, né? O hóquei, por exemplo. O hóquei é futsal, o hóquei é handball. Você tem que narrar aquilo que está acontecendo. É um jogo, né? Que tem o seu paralelo na Olimpíada no hóquei na grama, certo? Falando de futsal, valeu garoto, obrigado pelo like aí, a galera vai chegando, vai deixando o like, vai participando da nossa live do Caçapa aqui. Tem esportes que você, e aí Caião, tudo jóia? Tem esportes que você só ancora. O que é ancorar? Ancorar é você apenas e simplesmente contar o que está acontecendo, apresentar o que está acontecendo e na hora que a ação acontece, você sai de cena. Tem muito esporte olímpico de verão e de inverno que você não fala. A gente não fala, por exemplo, nos eventos de ginástica. Saltos ornamentais, você não vai narrar o salto do cara. Você vai apresentar o cara, né, o tênis. O tênis é um pouco diferente porque você não fala durante o ponto porque é uma etiqueta da modalidade. Você poderia. Tá? Se você conhece os golpes, você poderia falar, né? Mas a modalidade não aceita, o torcedor não aceita. Então você não, durante o ponto você não fala. O cara quer ouvir raspar o tênis no saibro lá, quer ouvir o barulho, quer ouvir o gemido lá, pá, quer ouvir o barulho da bolinha.
esse é o torcedor do tênis, é um cara específico. Isso vale para outras modalidades de raquete também, né? Que nos jogos de inverno não tem, mas vale pro beach tênis, de certa maneira, vale pro pádel, que também é de raquete, vale pro squash. Durante os pontos você não fala, você fala depois. E aí é diferente o tênis, por exemplo, da apresentação, da ancoragem de um evento. A ancoragem de um evento é: Rebeca Andrade vai saltar sobre o cavalo. Quem é a Rebeca Andrade? Bicampeã olímpica, campeã do mundo, X medalhas, para vamos ver. Pá. Se tem um comentarista que entende daquilo, ele vai dizer o que ela está fazendo, porque você não tem conhecimento para isso. O especialista que vai falar. E aí você depois, vamos ver a nota. Aí você cria a emoção, a expectativa no seu tom de voz, naquilo que você vai entender do esporte. Isso você precisa entender onde está o objetivo daquele esporte. E é esse objetivo que vai definir como você vai trabalhar dentro dele a narração.